Quando nascem, os filhos dependem dos pais para fazer tudo, né? Da alimentação até a higiene. Mas conforme o tempo vai passando, esse cenário muda e chega o momento de dar autonomia aos pequenos. O difícil é lutar contra o instinto de querer cuidar de tudo o tempo inteiro. Mas então, como lidar com isso, né? Será que tá errado pedir para o seu filho arrumar o quarto, por exemplo? Lavar a louça? E a partir de que idade os pais devem exigir que os filhos contribuam nessas tarefas de casa? É sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Monize Santos. Mais uma vez está aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde, Esther. Monize, eu quero começar com uma questão polêmica aqui. Tem muitos pais que eles dizem assim, não, meu filho não vai ajudar em casa porque isso é exploração infantil. Ele tem que estudar, tem que ficar, né, na frente da TV, ter o tempinho de lazer dele ali. O que a gente pode dizer sobre isso? Não é uma realidade. Não é uma realidade. Ensinar as crianças a fazer algumas tarefas faz parte desse processo deles terem responsabilidades. Então, assim, às vezes os pais perguntam, né? Você falou da idade, que idade que começa? Quando, né? Sei lá, aos 7 anos, então ele tem que arrumar o quarto. Como que a gente define isso, né? Isso começa desde muito cedo. Quando seu filho começou a andar, você vai falar assim, agora coloca esse papel. Você comeu, agora coloca essa embalagem no lixo. Então, isso, você já está falando para ele o lugar que aquilo ali tem que estar. Né? Isso ajuda a criança, e assim, por volta dos 2 anos, a criança começa a querer ter autonomia. Uhum. Então, é muito comum a gente ver as crianças gostando muito de vassourinhas, de coisinhas pequenas. Eles querem imitar os adultos, Eles né? querem imitar. E a gente precisa aproveitar esse momento para conciliar essas tarefas domésticas. Assim, lógico que a criança não vai, né, ela não pode se colocar no perigo de lavar a louça, a pia é alta, a louça pode quebrar, mas ela pode lavar os potinhos que ela brinca. Uhum. Então, na hora que o papai estiver lavando louça, você vai lavar seus potinhos. Né? Então, a mamãe vai varrer desse lado aqui, você vai varrer aquele quadradinho ali. Então, a criança ela já vai se colocando como responsável de alguma coisa. E, aos poucos, conforme ela vai ganhando habilidades, você vai deixando que ela faça algumas coisas. Quando os pais fazem isso, protegem muito, o que acontece com a criança? Ela acha que aquilo não precisa ser feito, aí os pais... Ou que sempre vai ter alguém para fazer por ela, Sempre vai né? ter alguém para fazer. Então, são depois pessoas que elas não conseguem ter tanta empatia quanto essas crianças que já começam fazendo. Uhum. Geralmente é uma relação que a gente não faz, né? Essa da empatia. Né? Se eu sei que a minha mãe vai varrer ali... E eu vou varrer também, eu não vou querer que todo mundo, né, jogue lixo ali no chão. Eu também ajudei a limpar, né? Porque depois eu vou ter que limpar de novo. É o senso coletivo, né? É um senso do coletivo, exatamente. E aí, se a criança, ela nem sabe como é que se faz aquilo, não sabe o trabalho que dá, ela simplesmente vai jogar alguma coisa ali no chão e acha que aquilo ali não tem nada a ver com ela. Mas o que a gente tem notado, né, até enquanto eu comentava com o pessoal aqui na TV, na redação, sobre isso, eles falaram assim, mas a gente nota que hoje as crianças têm ajudado menos do que antigamente, né? Muitas crianças não querem ajudar, às vezes ficam muito tempo no computador, muito tempo no celular e acabam esquecendo de ajudar ou não tendo tempo para ajudar. O que a gente pode dizer sobre isso, né? Como tentar trazer essas crianças para as tarefas domésticas? Porque é difícil hoje ter um atrativo nesse sentido, né? Sim. O computador, o celular acaba sendo muito mais atrativo do que isso. Então, não dá para concorrer e falar que a atividade doméstica vai ser super legal. Agora, tem como a gente deixar isso mais lúdico, né? Então, por exemplo, desde pequena a gente já começa a estimular a criança nesses afazeres. Então, assim, ela vai brincar com os brinquedos dela, ela precisa guardar. Aí, geralmente, ela não quer guardar, ela reina um pouco. E aí, então, você separa assim, ó. Vamos ver se a mamãe vai virar de costas. Quando a mamãe voltar e olhar, tem que estar tudo guardado. Então, isso é um desafio para a criança. É uma brincadeira para ela. É uma brincadeira. E ela vai se acostumando que toda vez que ela brinca, ela tem que guardar. Então, você vai incutindo um hábito nessa criança. Então, assim... Aí ela vai acostumar a ver as coisas organizadas, a saber... Então, eu sei que eu quero tal brinquedo, eu sei que naquela caixa está aquele brinquedo porque foi eu que guardei. Quando essa criança vai crescendo, ela sabe onde está o material dela, onde estão as coisas que ela quer pegar, e ela se acostuma com essa organização. Então, isso tem que se tornar um hábito e a criança precisa gostar de ver as coisas organizadas. Né? Tem até alguns pais que trabalham com a questão da recompensa, né? Se você limpar o chão, você ganha aquele brinquedo. Se você ajudar a mamãe a lavar a louça, você aconselha isso? Você recomenda? Eu acho um pouco... Em alguns casos, pode ser que dá muito certo, assim. Mas, assim, eu acho que a gente perde esse senso de responsabilidade que a criança pode ter.
né? A gente pode aproveitar esses momentos de atividade doméstica para a criança aprender algumas coisas. Então, mesmo essa questão de responsabilidade, de empatia, do senso de coletivo. Então, assim, ó, tem áreas comuns que precisam estar organizadas. Então, não dá para eu deixar as minhas coisas em todos os lugares. Eu posso deixar as coisas no meu quarto. E aí, dá para fazer uma negociação assim com os pais. Ah, você não quer arrumar todo dia? Tudo bem, mas uma vez por semana você vai ter que tirar um momento muito maior para arrumar. Né? Então, a questão da recompensa, eu acho mais complicada, assim, dá pra ser feito... Porque senão acaba que a criança, o que ela vai pensar? Toda vez que eu fizer alguma coisa, eu tenho que ganhar outra coisa em troca. Uma coisa que me favoreça, né? E quando você é adulto, isso não acontece, né? Você vai varrer a casa, lava a louça e não vai ganhar nada em troca. Você vai ganhar a louça limpa, né? Isso. E aí, é isso que tem que ser a recompensa da criança, né? Então, ela guardou os brinquedos, ela sabe onde estão os brinquedos. Ela fez a lição dela direitinho, ela organizou o material, ela sabe onde é que está essa lição, sabe onde estão os lápis dela. Ela quer uma roupa no guarda-roupa, ela sabe onde está, né? A criança que é muito desorganizada, ela vai procurar uma roupa e não vai achar, e vai estar amassada, e depois ela não vai conseguir usar, enfim. E aí, ela vai se atrasando, e aí outras coisas vão acontecendo na vida que vão mostrando que essa desorganização vai dando alguns prejuízos para essa criança. Vai ter reflexo lá na frente, Vai ter né? reflexo lá na frente. Agora, uma coisa muito importante, eu acho que é mais importante, assim, os pais precisam ser o exemplo. O exemplo. A gente já falou disso outras vezes, mas acho legal a gente frisar, porque não adianta o pai, a avó, a tia querer que a criança faça se ela não faz, se ele não faz. Os pais, assim, eu quero que meu filho seja organizado, mas o pai chega, aí joga o chinelo, joga a blusa, deita no sofá e fica o celular, o prato, come em cima do sofá, e aí o prato fica ali, enfim. E aí depois ele quer que a criança faça as coisas. Então, assim, mais do que o que você fala, é o que você faz. É o que você faz. Tem o WhatsApp sobre isso? Vamos dar uma olhadinha? Vamos olhar aqui na tela do Verde Mais. A Karen Pavese disse assim, eu tenho um filho de 12 anos e ele me ajuda nos afazeres da casa. Olha que legal, Karen, porque 12 anos ainda, que é essa idade de adolescência, às vezes é mais difícil ainda, né? É mais difícil porque ainda. Quando criança ainda tá naquilo que a gente falou, de imitar os adultos. Nessa idade, com certeza a Karen acho que já vem ensinando ele desde pequeno, Desde pequeno, já é um hábito. Tá aí, então, Monize, obrigada pelo bate-papo mais uma vez. Sempre gostoso te receber aqui no Verde Mais. Obrigada, eu que agradeço.